Olá, boa tarde. Vamos tentar falar agora um bocadinho das relações entre filosofia, literatura e vice-versa. Tento aqui colocá-las no campo da filosofia afonsina, que é o caminho que pretendo recriar ou fazê-lo, torná-lo ativo e presente. Vou começar pelo seguinte. Pode afirmar-se que as relações entre filosofia e literatura são históricas. O estudo e a problemática da natureza literária pertenciam durante muito tempo ao campo da filosofia e não apenas à literatura. Recordemos que ele já estava em Platão e a sua discriminação metafísica da literatura, baseada na distinção entre discursos verdadeiros e ficcionais. Ou, ao contrário, em Hegel, a poesia como um discurso não filosófico, mas verdadeiro. Os exemplos podem multiplicar-se, uma vez que, provocativamente, a literatura, assim como outras manifestações artísticas, sempre estiveram presentes no horizonte das preocupações filosóficas, sendo o objeto de estudo da estética concebida por Baumgarten como uma ciência dos sensíveis, por exemplo. Além deste diálogo ser historicamente objeto de investigação, há também filósofos que são também poetas e escritores. Exemplos: Goethe, Voltaire, Schlegel, Diderot, Novalis, Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Camus, etc. E também temos o uso filosófico de ficções como experiências de pensamento e outros dispositivos fictícios, como filósofos desculpa, na antiguidade, como Platão, e nos séculos XVII e XVIII, filósofos como Deleuze, Rousseau, Condillac, por exemplo. Não é? Filosofia e filósofos são também temas da literatura. Na antiguidade, Sócrates foi ridicularizado por Aristofania como personagem da sua comédia As Nuvens. A literatura também cumpre este papel de recepção de ideias filosóficas, quer colocando-os no mundo ficcional, como nos romances românticos, que incorporam idealismo e perspectiva subjetiva, quer discutindo-os, veja-se o humanismo de Machado de Assis, que satiriza o positivismo, bem como escritores que se dedicavam à ficção com conteúdos explicitamente filosóficos, como Humberto Eco, Milan Kundera, Dostoiévski, Shakespeare, Hermann Hesse, entre outros. A inter-relação entre as áreas é tal que os movimentos e ideias filosóficas são percepcionadas nos movimentos históricos das várias escolas artísticas, seja como uma reconfiguração de temas ou na construção de perspectivas. A arte, em geral, sempre foi sensível ao conhecimento promovido pela filosofia. Além disso, é claro, a influência da literatura como um âmbito de intuição e antecipação de questões filosóficas em autores como
Sófocles, Flaubert, Proust, Kafka, Beckett, Joyce, entre outros. Até ao século XIX, a teoria literária e a crítica limitavam-se ao âmbito da filosofia e também a da historiografia, então em pleno desenvolvimento. No século XX, o advento da linguística promoveu um certo distanciamento entre filosofia e estudos literários, que dividiu no estudo intrínseco do texto a possibilidade do literário específico, levado a cabo a que foram lançadas as críticas, o formalismo e a nova crítica americana, correntes que se opunham ao primado da história, que se baseava em raízes na tradição estética hegeliana, não é? Neste período, foi produzido um extenso instrumento analítico para fazer face ao texto, resultado do qual apontava para a necessidade de diálogo com outras áreas do conhecimento. Os implicantes na construção dos sentidos, as grandes áreas que acabam por compor este diálogo são principalmente sociologia, com a abordagem literatura e sociedade desenvolvida por António Cândido, história, que nunca deixou de estar presente em estudos literários, em abordagens como a de Hayden White, com Matthew Story, né? A imaginação histórica do século XIX, e a teoria literária e a escrita da história, ou mesmo Paul Ricoeur, no Tempo e Narrativa, em que evidencia as aproximações entre a temporalidade da historiografia e o discurso literário. A crítica filosófica, embora sem a grande repercussão das anteriores, também será evocada no confronto literário. As ligações com a filosofia nunca quebraram completamente. A Poética de Aristóteles, considerada o texto fundador dos estudos literários, continua a ser lida e reinterpretada, bem como a teoria de Lukács sobre o romance, para ficar em dois exemplos antológicos. Além disso, a fenomenologia e a hermenêutica fornecem bases teóricas para uma tradição crítica à qual podemos alinhar. É uma linhagem de estudos que exerce uma forma diferente de ler o texto literário, olhando para as correntes entre filosofia e literatura, abrindo novos caminhos interpretativos, combinando também realizações linguísticas no seu trabalho crítico. Como foi só uma pequena explicação, acabar por dizer que a similaridade, a semelhança, o campo juntos, em que estas duas personalidades, filosofia e literatura, coabitam, fazendo também, ou partilhando também, para o desenvolvimento de ambas, ou seja, uma não será tão forte sem outra, assim como, por exemplo, hoje os textos literários são de forma tão artística, tão elaborada, que mais nos levam a pensar num texto filosófico. E não estamos errados a pensar assim, porque de facto há essa irmandade nas ciências,
como todas as outras. Portanto, há uma ligação muito forte entre praticamente tudo o que nos rodeia. E daí esta minha filosofia afonsina, que crio, ou quero criar, quero dar asas, quero dar pernas, partindo de Portugal. Crio-a como tendo nascido no norte de Portugal, mais propriamente de Guimarães, estender-se-á não só por todos os países de língua portuguesa onde quero estar, como também para todo o mundo literário e todo o mundo filosófico, e num só balão, os dois. Portanto, é esta a minha colaboração e exemplos que tento passar para que não haja tantas dúvidas em relação ao que faço e escrevo, quando muitas perguntas me venham exatamente pela confusão que se faz entre uma coisa e outra. Portanto, é normal haver confusão, mas também não é tão normal assim haver sempre confusão. Pode existir ideias formadas e muito fortes em cada uma delas e que, com um caráter de uma ou de outra, sim, conseguirem argumentos para debater. Ainda assim, com a necessidade muito forte de conhecimentos de base teóricos e científicos para que a discussão possa, de facto, existir verdadeiramente. Um abraço. Muito obrigado.